capítulo 2. E vim te conversar, circular pela igreja. Ezequiel capítulo 2. Graças a Deus. Dentro da Bíblia, Ezequiel 2. Posso ler? Quem já encontrou, diga amém. Está procurando aí, né? Vou esperar você encontrar. Ezequiel capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Graças a Deus. Quem já encontrou, diga amém. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Versículo 2. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. 2. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé. Isso, me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Vamos orar? Senhor, fala conosco nesta manhã, pela palavra, pelo Teu Espírito Santo, que nada nos impeça de sermos ministrados aqui, Senhor. Precisamos ouvir Tua voz. Nos abençoe, Senhor, nos dê um perfeito entendimento da Tua palavra. Fale aos nossos corações, que nada nos impeça ou roube a nossa atenção agora. Abençoe quem assiste, quem acompanha o culto ao vivo, que também sejam abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, amém, queridos? Graças a Deus. Eu tenho falado nessa semana sobre o tema da depressão. Depressão, ela tem várias características, né? E ela pode trazer vários sintomas para a pessoa. E um dos sintomas que a depressão traz é uma tristeza aguda. Uma tristeza. E essa tristeza, ela às vezes teve um gatilho, às vezes ela teve um início. E é interessante quando a pessoa ela consegue diagnosticar por que começou isso, ou desde quando começou isso. Então às vezes a pessoa me procura para conversar e eu pergunto para ela, mas desde quando você está assim? E às vezes a pessoa fala, olha, eu estou assim desde quando eu perdi meu emprego. Eu não consegui um emprego igual que eu tinha, melhor que eu tinha. Desde quando eu terminei um relacionamento, eu tenho sentido isso. Desde quando alguém que eu amo muito faleceu. Então a pessoa ela consegue identificar quando começou. Quando que as coisas começaram a ir para este lado. Mas às vezes a pessoa não tem uma explicação. Não sei. De repente, eu acordei com vazio e nunca mais saí disso. Que é normal a gente ter uma certa oscilação. É normal a gente acordar, tem dias bem empolgado e outros dias você. Até porque a sensação de prazer, a sensação de euforia, alegria, ela também está relacionada a fatores de acordo com as substâncias químicas do nosso organismo. Mas no caso de Ezequiel foi um profeta. E esse Ezequiel aqui, que é um profeta, ele era filho de um sacerdote. Ou seja, a família dele era uma daquelas famílias especiais de Israel. Vamos usar essa expressão. A família dele era uma família que era chamada de elite. O que é um povo de elite? O que é uma classe de elite?
aquela categoria de pessoas que pela condição financeira, pelo status na sociedade, é visto diferente. Então, se nós fôssemos pensar hoje, ele era filho de alguém importante, como por exemplo, filho de um determinado político, desses maiores políticos que existem. O sobrenome dele era um sobrenome, diferente. Ele era alguém que desde quando nasceu, ele já nasceu, digamos assim, com os seus caminhos mais ou menos já escritos. Não tinha para onde correr. O sacerdócio, ele era transmitido de pai para filho. Então ele era alguém que ele não tinha dúvida, eu acho que eu vou ser engenheiro, ou médico, ou advogado. Ele não tinha conversa, ele era sacerdote. Ele era filho de sacerdote, não tinha o que fazer. Hoje em dia não funciona assim. Está aqui o meu filho. Se meu filho quiser ser médico, quiser ser advogado, ele pode ser o que ele quiser. Não necessariamente terá que ser pastor. No caso de Ezequiel, não tinha conversa, ele seria sacerdote. Mas ele é de uma época que Israel estava muito longe de Deus. Quando eu digo Israel, estou falando de Judá, Eles estavam longe de Deus. Então, por eles estarem longe de Deus, Deus levantou vários profetas para alertar este povo, dizendo que se eles não se convertessem, Deus iria permitir problemas, tragédias. Deus iria permitir eles serem levados para o cativeiro. Mas esse povo não dá ouvidos à voz de Deus. Então esse povo ele é levado para o cativeiro. E quem que é levado para o cativeiro? O cativeiro, eles foram levados, o povo de Judá, eles foram levados em duas levas. A primeira leva, os filhos dos governantes, dos sacerdotes, a elite, a classe A, os mais referenciais, digamos assim, eles foram levados para o cativeiro. E entre eles, Ezequiel foi levado, esse profeta aqui. Então Ezequiel, ele simplesmente vê os teus sonhos, os seus projetos, as suas expectativas para o futuro, ele vê tudo isso rompido. Quem entendeu, diga amém. Ele não ia ser mais sacerdote, ele não ia ser mais sacerdote em Jerusalém. O templo seria destruído, não ia existir nem mais templo. Aquela estabilidade financeira, porque ele era ligado ao sacerdócio, não teria preocupações nenhuma. Tudo isso desmorona. De um dia para o outro, tudo aquilo que ele construiu na sua mente como ideia, foi desconstruído. Por que as pessoas elas têm sofrido da depressão, da angústia, de vazio? Porque às vezes ela faz uma projeção, ela idealiza algo para a vida e não acontece como ela quer. Porque tem pessoas que sofrem no final do ano, elas começam a lembrar de tudo que elas projetaram para um ano, e às vezes tudo que projetou, nada aconteceu. Projetei que ia trocar meu carro, não troquei meu carro. Projetei que ia viajar, não fui para lugar nenhum. Projetei que ia emagrecer, engordei 8 quilos. Está amarrado, em nome de Jesus. Eu descobri que meu remédio engorda, irmãos. Então agora eu estou mais tranquilo. Meu remédio engorda, não tem o que fazer. Remédio contra. Nada a ver com a palavra, né? Mas tem a ver com projeção, com frustração. Quem está entendendo, diga amém. Porque ele tinha feito várias projeções. Estava tudo preparado, estava tudo no esquema, estava tudo agitado, estava tudo. E de repente esse tudo que estava indo não vai mais. E de repente ele vê tudo que ele sonhou ser abortado. E quando acontece isso, acontece uma frustração tão grande em nós, principalmente porque nós servimos a Deus.
E nós servimos um Deus que Ele é grande, poderoso, onipotente. Quem acredita nesse Deus? Diga amém. Então vamos falar a mesma língua. Nós acreditamos em um Deus tudo isso. E Ezequiel passa por tudo isso, sendo quem ele era, sendo homem de Deus. E sabe o que é mais frustrante para Ezequiel? É saber que a sua comunhão com Deus não livrou ele de passar por aquilo que ele passou. Diga para quem está ao seu lado assim: a tua comunhão com Deus. Vamos dizer melhor, fala assim: a tua comunhão com Deus jamais vai te livrar de passar por aquilo que você tem que passar. Agora, pensa comigo. Escreveu uma outra coisa que leva as pessoas a definirem: a comparação. Sabe o que é se comparar? Você olhar para o outro e ver no outro uma situação melhor do que a tua. Existia um outro profeta chamado Jeremias. Está aqui, depois você pode ler ele. Jeremias. E Jeremias, ele era contemporâneo, ele era da mesma época que Ezequiel. Qual foi a diferença? Jeremias não foi para o cativeiro. Jeremias não foi para o cativeiro, Ezequiel foi para o cativeiro. Então alguém pode dizer o seguinte: mas peraí, então Jeremias era mais homem de Deus do que Ezequiel? Ou Ezequiel pode pensar: será que Deus que livrou Jeremias não poderia ter me livrado? Deus não foi com ele, por que Deus não foi comigo? Então esse tipo de pensamento traz para nós uma frustração terrível, porque nós acreditamos às vezes que pelo fato de começar a semana na igreja, de estar aqui de domingo, acreditamos às vezes que por sermos fiéis a Deus, dizimistas fiéis, ofertantes, por nós termos uma vida de comunhão com Deus, ou pelo menos tentamos estar na presença do Senhor, nós acreditamos que nós vamos conseguir algumas isenções na vida, nós acreditamos que alguns problemas eles vão se desviar de nós, quando na verdade não é nada disso. Quando na verdade parece que quanto mais nós estamos com Deus, mais nós somos provados. Parece que quanto mais nós buscamos a Deus, mais afrontas acontecem. Parece que quanto mais nós estamos alinhados ou ajustados com Deus, parece que mais situações de adversidades elas acontecem conosco. Mas a notícia que eu tenho para dar para você nesta manhã é que Deus está contigo, amém? É que Ele vai te ajudar, e que toda luta passa, e Ele vai te ajudar nessa luta, amém? Você pode glorificar e exaltar a Deus por isso. Aleluia. Então ele se frustra, ele fala assim: mas por que eu estou aqui? E outra, nós acreditamos na causa e efeito. Eu não fiz nada para estar aqui. Eu estou com a minha consciência tranquila. Eu não fiz isso, eu não mereci isso, eu não plantei isso. Mas o castigo, aquela luta, ela não veio somente daqueles que estavam ali na infidelidade a Deus. Aquilo veio geral, veio para todos. Posso ouvir amém, queridos? Então quer dizer, pastor, que se eu moro numa rua que tem enchente, e quando vier a chuva e encher minha rua, quer dizer que a minha casa a água não vai desviar dela? Não. Então quer dizer que se eu estiver no meio de um trânsito e acontecer aquelas batidas, sabe quando o carro vem lá de trás e vai bater no monte assim, então quer dizer que se eu estiver naquela fila, meu carro vai bater também? Vai. Ezequiel, tudo que ele estava ali com Deus, construindo na sua caminhada com Deus, mesmo assim ele passou. Daí nós chegamos no livro. E o livro de Ezequiel, ele começa lá no início dizendo como que ele estava se sentindo. E a Bíblia faz uma descrição, e dessa descrição nós podemos interpretar como ele estava. O capítulo 1 vai dizer, capítulo 1, versículo 1, olha como começa o livro de Ezequiel.
aconteceu no 30º ano, no 4º mês, do dia 5º do mês. Essa descrição aqui de data, deixa eu explicar uma coisa, provavelmente se refere à idade dele. Provavelmente ele tinha 30 anos. Estando eu no meio dos cativos, ele estava no meio dos presos dos judeus lá no cativeiro, junto ao rio Quebar, e abriram-se os céus, e eu vi visões de Deus. Então, primeira coisa, ele estava sentado junto com os outros presos. Tenta imaginar a cena na tua cabeça. Ele estava sentado perante o rio. Tem um salmo que faz uma descrição de um momento como esse. Tem um salmo que vai dizer que eles estavam perante o rio Quebar, e aqueles que os oprimiam diziam: cante-nos um dos cânticos de Sião, nos alegre, ou seja, os opressores zombavam deles. Então, possivelmente, Ezequiel estava ali sentado com 30 anos de idade, perante o rio, junto com os outros presos. E eu começo a fazer uma interpretação desse texto da seguinte maneira: o meio que nós convivemos pode prejudicar, pode nos levar para baixo, ou pode nos levantar. Quem entendeu, diga amém. Vou repetir: o meio que nós vivemos pode levantar, pode te ajudar, ou pode te prejudicar. Salmo capítulo 1: não se assente na roda dos escarnecedores. Não esteja ali com os ímpios, não esteja ali com pessoas que zombam acerca das coisas de Deus. Por quê? Que vai te atrapalhar. Ezequiel estava sentado no meio de pessoas. Ele estava ali sentado num grupo de pessoas que com certeza estavam ali reclamando da vida, que com certeza estavam ali reclamando um para o outro. Um meio que nós vivemos, ou ele pode te aproximar de Deus, ou ele pode te afastar de Deus. Já percebeu que existem pessoas, eu chamo essas pessoas de pessoas tóxicas. Existem pessoas tóxicas. Existem pessoas que a conversa que você tem com ela te deprime, te deixa mal. Não é que a pessoa é carregada, não é? Pode ser que seja. Mas existem pessoas que a mentalidade dela é uma mentalidade pequena. Tem pessoas, por exemplo, que você não pode contar teus sonhos, porque são pessoas que não acreditam naquilo que Deus pode fazer na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Tem pessoas que você não pode contar nada para elas. Não é que ela vai sair contando, talvez vai sair contando, mas talvez são pessoas que elas vão tentar te influenciar a você não acreditar naquilo que Deus vai fazer na tua vida. Tem pessoa que tem papo ruim, irmãos. Tem pessoa que te oprime, que te angustia, te deixa fechado, coração triste de você conversar com ela. Tem pessoa que só reclama. Isso faz mal, queridos. Posso ouvir um amém? Cuidado com quem você está conversando. Pastor, mas eu não estou bem. Comece a analisar as pessoas que estão ao teu redor. Aleluia. São pessoas que te colocam para cima. São pessoas que te motivam. São pessoas de Deus. São pessoas que te levam ao presente de Deus. Ou são pessoas que só querem te ver na pior. Ou são pessoas pessimistas. São pessoas que só mostram a dificuldade para você. Irmãos, eu tenho tomado muito cuidado com isso. Não tenho partilhado sonhos, não tenho